Olá pessoal, bem-vindos ao canal Craques da Bola S. Inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem os vídeos. O canal foi criado a fim de contar um pouco da história dos atletas que marcaram época no futebol capixaba, resgatando e deixando um registro dessas pessoas que construíram dentro do campo o nosso futebol. Portanto, sem mais delongas, vamos à conversa com o nosso convidado de hoje. Boa tarde, Latinha. Boa noite, rapaziada. Bem-vindos ao canal Craques da Bola. Depois de um tempo parado, resolvemos retomar as atividades. E hoje estamos aqui com o nosso parceiro Samuel Batista. E convidamos o Pedrinho, que eu ouvi dizer que Samuel não consegue falar se não tiver um galo do lado dele. Então, o Pedrinho vai fazer do ratão. Tá. Pedrinho vai fazer parte da resenha aqui também para ajudar com o Samuel. Samuel, obrigado pela presença, cara. Prazer estar com você aqui. Assim, eu agradeço, né, a você por ter nesse seu regresso, né, às atividades de repórter, me convidar para bater esse papo. Agradeço aí a sua presença. Agradeço também a presença do nosso amigo Pedro Soares. Não vou falar Gaguinho, né? Até porque o Pedro, a gente brinca e tudo, e muitas vezes ele sabe que as brincadeiras são brincadeiras de coração. Até porque... Resenha boa. Até porque do Pedro, particularmente, eu tenho assim, uma lembrança muito boa, que é do saudoso irmão dele, né? Sim. Então a gente brinca e tudo, mas sempre com respeito, porque... apesar dele, mas tem por trás dele esse irmão que merece um respeito muito grande. Pedrinho, obrigado pela presença, cara. Já Ajudar aqui na resenha com prazer nosso meu, parceiro. fiquei muito feliz com o convite. Né, assim, você, né, um amigo de longa data, esse cara aqui também, um carinho especial, enorme por ele. A gente se conhece desde, apesar de dele ter chegado, quando chegou no esportivo eu estava de saída, mas o futebol, eu costumo dizer, né, que o futebol nos deu muitos amigos, né? Sim. E Samuel foi um deles. Nós jogamos contra. Quando nós chegamos aqui, ele estava lembrando 76, um industrial esportiva lá em Linhares. Foi 0-0, inclusive, eu lembro desse jogo. Mas aí, no passar do tempo, ele na desportiva, depois foi para o Vitória, e amizade com o meu irmão, né, com o Durval Soares, eu gostava muito dele. E a gente se aproximou muito. Né? Então, o Samu que é um cara, além de ter sido um grande craque, né? Era um prazer ver o Samuel jogar, né? Era um grande craque, uma grande pessoa, a gente tem muito carinho por ele, um amigo de coração. Estou muito feliz por estar aqui na casa dele. Né? Samuel, fala do início aí, lá em Linhares, né? Terra boa, né? Terra boa, né, cara? Boa. Diga aí, como é que foi o início lá em Linhares? Muito difícil? O início sempre, né? Acredito eu, de todos, né? Sempre tem aquelas dificuldades, aonde poucos, às vezes, acreditam, né? Que você possa, talvez, seguir ou ter, assim, uma carreira de jogador. E naqueles anos, lá atrás, de início, eu tinha que quebrar algumas barreiras. E essas barreiras era em função da vida que meu pai tinha, que era uma vida política, e em que algumas pessoas às vezes olhavam e diziam que, primeiro, que jogavam que era filho de político. Filho do prefeito. Filho do prefeito. Depois outros diziam, não quer nada não. Então ninguém levava a sério. Mas aquilo ali fazia com que eu, me motivava, me dava assim uma motivação por dentro para que quando tivesse as oportunidades, eu então pudesse ir para campo, seja nos treinos, seja nos jogos, poder fazer o melhor. Provar o contrário, né, Samuel? Provar o contrário. E isso levou assim um tempinho, entendeu? Do início lá em Linhares, depois vindo para a base da Desportivo, em 77. Acredito eu que quando eu pude realmente ter
aquele respeito profissional, aonde as pessoas olhavam assim, não, isso daí é o Samuel Batista atleta, e não filho do político, eu acho que foi em 83, quando eu joguei pelo Ibiraçu a primeira vez, pelo Ibiraçu, que ali eu comecei assim, a sentir esse respeito pelo atleta, e não pela pessoa por ser filho de político. Você lá em Ares, eu falei que eu joguei contra você contra o Industrial 76. Mas você jogou pelos dois, no América e Industrial? Ali o que acontece? 75, eu fiz parte de um grupo, que naquela época, 75, os juniores era 20 ou 21. Não. Era 17 anos, estourava Não, 18 anos. 75 não. Porque o grupo do América era um grupo já de 20 anos. Eu apenas fiz parte desse grupo, não cheguei a jogar. Depois, 76, o Industrial resolveu montar uma equipe da cidade, aonde entra esse lado que eu falei, né? Vamos lá, que é o filho do político, leva ele. Graças a Deus que ali eu consegui também provar o contrário, mas foi complicado. Em 77 foi que o finado, né, o saudoso Lúcio Oliveira, o diretor, esteve na minha casa conversando com os meus pais e falou do interesse que tinha de me trazer para a desportiva, para a base desportiva. Então foi aonde que eu vim, né, com um convite da desportiva, onde tudo que eles prometeram aos meus pais, eles cumpriram. E aos poucos eu fui desenvolvendo, passando por cima dessas dificuldades, passando por cima disso tudo, mas graças a Deus, ali dentro da desportiva, nesse período de 77, 78 na base, eu tive assim, um grupo de amigos onde a gente tinha um respeito muito grande um pelo outro. Então todos ali incentivavam, todos ali procuravam levantar o astral de quem estava de... E eu, com essa situação que eu tinha, eu então comecei a me sentir um pouco mais solto. E a turma me abraçou de uma forma, não olhando o lado pai político, e sim o atleta. Porque o atleta de futebol, né, o jogador de futebol, ele juvenil, ele não está interessado se o Samuel é filho do prefeito ou é filho do governador. O que interessa é se Samuel joga ou não. Entendeu? Então eu vejo de uma forma também muito positiva, porque um cara como você, que tinha praticamente tudo que você tinha, e você se atrever, né, se meter numa situação onde as coisas não seriam tem que querer muito, né? como você, tem que gostar muito de futebol. Tem que gostar, tem que e querer, é lógico que algumas coisas daqui a pouco você não vai aceitar, você não vai deixar por causa da sua situação. Mas eu vejo isso um lado muito positivo. E é o que eu falei, o atleta e o clube, ele não quer saber se o Samuel não jogar nada, meu irmão. O Samuel vai ficar no banquinho e vai coisa. E você, quando veio para o esportivo, eu peguei vocês mais lá, vocês sempre... Mas ali, porque essa situação, Gerson, que eu falo pelo seguinte, assim, às vezes você ouvia certos comentários, assim, era de um torcedor, era de, às vezes, um diretor que não gostava muito de você, entendeu? Então essas coisinhas, o que acontece? Poderia chegar até o que? Atrapalhar o convívio com o grupo, caso o grupo me olhasse diferente. Mas graças a Deus isso aí não aconteceu. Eu acho que o grupo iria te olhar diferente se você tivesse privilégios. Exatamente. Não, sim, mas quando esse comportamento também, se o pessoal começasse a olhar um lado que você diferente, estava tendo privilégio de lados e coisas, aí eu digo para você assim, agora, se chegou lá e não teve privilégio, você é um cara normal como todo mundo, e você sempre foi um cara... Porque foi justamente pessoas do qual a gente trabalhava ali, como, né, o Pedrinho conheceu, o finado Carlos Pedro, Armando Manhago, Lúcio Oliveira. Então eram pessoas que eles tinham uma preocupação muito grande em observar o seu dia a dia. E isso ajudou, porque, lógico, como você falou, se eles observassem que eu teria o grupo, lógico que iria me dar. Mas viram o seguinte, tudo que está aqui é porque tem qualidade e está querendo realmente agarrar a oportunidade que foi dada a ele. Quando vocês vieram também, né, cara, a desportiva tinha uma base muito forte e ela, como você falou, ela cumpriu, por exemplo.
Eu lembro que vocês estudavam num dos melhores colégios na Tinha. época lá, entendeu? Em Vitória. Você, o Ivo, a galera. Eram as melhores escolas da Vocês Grande estudavam. Vitória. Se vocês Isso estudavam, aí era. mas vocês estavam Não lá. entrava nesse detalhe, não, porque o Ivana que sabe. Não, mas isso é uma coisa. Não, sim, particular, isso aí é. mas o lugar tem que ser. Mas, Samuel, o que te fez assim, justamente nessa solução? O que te atraiu pro futebol? Você sempre gostou? Molequinho, não. bailadinha? Ah, sim, isso aí na frente da minha casa, lá em Linhares, já tinha o que falta hoje, né? Aqueles campinhos de pelada, aqueles campinhos careca ali. E você vai pegando esse gosto, né? Você vai pegando esse querer. E naquela época, que a gente não tinha muita informação por televisão, a gente corria às vezes para o cinema aos domingos para ver o Canal 100. Verdade. E Fantástico. você torcia o quê? Quando você viu os gols da rodada anterior, de 15 dias atrás, você ficava vibrando, né? É verdade. Então eu acho que assim, muitas coisinhas foram se juntando. E quando você quer, quando você gosta e quer, você acaba superando tudo. A sua base mesmo foi desportiva, né? Assim, Foi, a sua base foi maior desportiva. foi desportiva. Aqui, Samuca, só para uma coisa. Você tinha um time de garotos lá na sua rua, lá em Ares, que jogava contra a rua adversária? Sim, aqui Isso é tradicional. É nacional, né? Sim, e quando era com a turma lá de um bairro lá que era Barra Pesada. Pô, quebrava, né? Pô. Mas aí que tá, mas aí quando era com Mas esse bairro. isso tudo é formação, sabia? Mas quando era com a turma do bairro Pesado, já a turma menor já não jogava. Só jogava os pesados. Não, mas ele falou uma coisa muito curiosa. Eu morei na Taíde muito tempo e a gente tinha lá, a time dividia. Metade da rua e outra metade. Aí jogava lá. Aí uma vez me chamaram, eu briguei com a metade do meu time aqui e me jogaram lá. Aí eu fui jogar um jogo só, falei, não, deixa eu voltar pra minha metade lá, minha metade é melhor. Então, mas tinha muito isso, e as ruas, né? A gente morou, por exemplo, eu morei em Cariacica 7 quando era interior, cara. Porra, eu tinha um. Então a gente, por exemplo, a gente tinha um time de rua porque a gente queria chegar lá no Brasil de Cariacica, né? É uma coisa vocês, né? Queria fazer jogar no Industrial, jogar na América. Né? A gente assim, de sábado, domingo, você bom, né, era o dia todo. Nossa senhora. Quantos títulos são maior esportivo como Júnior? Teve? Não, Júnior bicampeão. Bicampeão, 7-7 e 7-8. Time Arana? 7-7, Lembra? 7-8. Time? Rapaz, houve algumas mudanças, como eu falei agora há pouco, né? Nesses 2 anos, o único setor que não foi mexido foi o meio campo. Era eu, Marcos e Paulistinha. Mas a turma iniciou com o Ivan, Lucinho, Mãozinha, Deco, Rubérico, depois veio Carlos Henrique, Ilvano, aí Fausto, Marco Aurélio, Ivo, Jader, agora esqueci o outro, Rogério, enfim, foi havendo umas reformulações, né? E a Desportiva, ela sempre conseguiu, então, ter assim, uma base bem formada, com atletas bem assim, determinados. Quem seguiu, quem não seguiu, não pode assim, reclamar, dizer que não teve apoio, não teve chance da Desportiva. Muito bom. E da Desportiva, eu lembro que você foi o Fluminense, né? Saiu do Júnior. Aí foi talvez um período, foi uma fase daquele período da falta da maturidade, aonde deixei me levar pela emoção de dizer o seguinte, eu sou e acabou. Nós somos em 4 para o Fluminense. Desses 4, eu já estava recebendo, já estava estudando e só a minha transferência que não tinha chegado. Aí, conclusão, quando por pressão do pessoal do Fluminense e para que eu pudesse solucionar junto com meu pai e tudo, eu falei, não vou ficar mais não. Já que não veio a minha liberação, eu vou embora. Aí eu peguei minha malinha e vim embora. Mas não dei satisfação a ninguém. Mas você... Aí aconteceu o quê? A Desportiva também não me liberou mais. Fiquei preso. Então eu fiquei 79 praticamente sem jogar, parado. Retornei em 80. E era júnior ainda, né? Em 79? 79 era o último ano de júnior. Aí retornei em 80 lá no América de Linhares. Depois,
81 eu casei e vim morar em Vitória. Aí já que eu era preso no Desportivo, fui lá no Desportivo, conversei lá e tudo. Na altura o treinador era o Finado Strick. Aí você... Eu tive que fazer um período de treino para ele observar e ver se agradava ou não. Eu lembro dele já. Mas você esperava? Aí foi o título que eu tive profissional, ficou o único. Você esperava essa negociação com o Fluminense? Foi de surpresa? Olha, porque foi o primeiro campeonato de seleções, né? Que teve em 78, né, já no final do ano. Aí, pô, daqui, então, eu sei que o Marcos e, se eu não me engano, o Marco Aurélio foram pro Botafogo. Aí eu, Ivo, Paulistinha e Lucinho foram pro Fluminense. E mais alguns saíram, agora não estou lembrado direito, entendeu? Só que, assim, com essa pressão toda de já estava lá, você já estava estudando, você já estava recebendo. E só a minha transferência que não tinha chegado. E aí, pô, eu estava achando que estava sendo sacanagem da Desportiva comigo. Se for, eu não sei. Então eu cheguei e falei assim, já que é assim, então tchau e benção. Então eu larguei, não dei satisfação ao Fluminense. E foi quando eu fiquei sabendo pela Desportiva de que se eu não queria voltar lá pro Fluminense, então, que eles também não me liberavam. Eu falei, tudo bem, vou parar de jogar. São umas coisas que você faz assim no seu instinto assim, de achar que tá com a razão, eu posso, vou fazer isso. Então, acabei, é lógico, me prejudicando. Não sei se daria certo ou não, se tivesse ficado lá no Fluminense, mas foi. Mas depois quando você veio para a Desportiva com o Strick, você jogou. Aí eu fiz jogos pela Desportiva, não era o titular, nesse ano de 81, aí foi que a Desportiva me profissionalizou. Né? A Desportiva me profissionalizou. E tanto é que nesse ano de 81 o Desportivo foi campeão. E depois, no final do ano, eles deram o passe livre. Aí eu fiquei, aí foi onde que eu comecei a rodar aqui pelo estado. Aí da Desportiva você foi pro Ibiraçu, não é isso? Não, aí em 82 joguei lá no América de novo. Em 82 joguei lá. 83 no Ibiraçu. Aí que eu comecei, né? Como eu falei anterior. Você veio pro Vitória quando? 84. Vitória foi o grande momento, Samuel? Foi. O Vitória, porque foi o grande momento? Porque o Ibiraçu foi onde que eu senti o respeito que eles me olhavam como atleta e não como aquela figura filho do prefeito. Então o Vitória, ali sim, ali foi o grande momento da minha carreira. 84, 85, foram 2 anos assim, da onde o elenco do Vitória era muito bom. O grupo era excelente. Então, quando você tem um grupo muito bom, um grupo muito amigo, as coisas fluem naturalmente. E naqueles 2 anos, eu lembro que maravilha. Foi 84 foi o primeiro ano que eu praticamente joguei, assim, me firmei como profissional mesmo. E jogar contra o Vitória era barra, né? Como o Vitória e o Branco era complicado. E esses caras tinham um time bom, né? Não tinha. 85 também. Aliás, você lembra do time? Rapaz. Paulo Vitor não. Zé Geraldo. Zé Geraldo, lá de Guarajá. Zé Geraldo, Bira, Oswaldi, Mauro, Alvimar, eu, Cacá, Luiz Carlos, Mirinho, Jorge Lima, Coradinho, Jairo. Depois o Cacá foi para a Desportiva. Foi 85, Cacá e Luiz Carlos foi para a Desportiva. Aí veio Jorginho veio pro Vitória. Jorginho Bigfield veio pro Vitória em 85. Jorginho jogou. 85, houve uma reformulação, né? Mas assim, o grupo em si foi. Esses 2 anos foram bons, foram momentos assim, valiosos. Da Costa não tá mais time, não? Não. Ponta esquerda? Não. Eu acho que da Costa já estava no Rio Branco. Um pouquinho depois. Mas eu digo assim, aí esses 2 anos de Vitória, depois de 87 o Ibiraçu também foi outro ano maravilhoso. Muito bom, nós também tínhamos um time, um time de ponta, grandes jogadores, campo desportivo. Então... 87 foi o ano do campeão do título do Ibiraçu. Não, o título foi 88. 87 foi Guarapari, né? Foi Guarapari. 87 foi Guarapari. Mas você estava lá naquele título também de Ibiraçu ou não? Não. Em 88 eu tinha retornado para o Vitória. Vitória. No Vitória. Aí foi onde que acabou o campeonato, aí eu
Aí eu já um pouco mais corajoso, aí eu já fiz uma aventura maluca. Aí eu fiz a aventura maluca. Falei, vendi o que eu tinha que vender o meu carro e zarpei para Portugal. Você jogou em Portugal há quanto tempo, Samuel? Lá foram 6 anos. Pô, que beleza. 6 anos. Agradeço muito um amigo meu lá de Linhares, o Jarros Babinha, que ele jogou até no Bangu. Na época, categoria de base, depois jogou no Náutico, Santa Cruz. E ele foi assim, o cara que falou, nossa, se você quiser fazer isso aí que você está pensando, eu te arrumo lá por um tempo lá, você fica na minha casa, te apresento o empresário que me levou, e aí é com você depois. Foi tranquilo, foi terno. Deixa que. Eu já estava com 28 para 29 anos. Você jogou em que clube lá no? Lá eu joguei no Macedo de Cavaleiro, 2 temporadas, 3ª divisão. Depois joguei mais 2 temporadas no Osmarial, onde tive o privilégio de jogar ao lado do meu amigo Capucho. Vitor Capucho. Capucho, um abraço. Jogamos junto lá numa temporada. E joguei uma temporada no clube próximo aos Marialvos, que era a cidade de Alarriba, e 3ª divisão. Mas foi uma experiência boa. De vida, né? Vida, profissional. Aí você aprende um pouquinho aquela coisa que nós brasileiros às vezes não gostamos muito, né, da pontualidade, né, de cumprir os horários, né? Aí você acaba aprendendo um pouquinho a ter esse lado de ver como que realmente é importante a gente aprender a ser disciplinado nisso aí. Deixou muito bom mesmo. Diferenças, sim, muito grandes, se adaptou fácil? Não, foi difícil. Foi difícil porque aqui eu jogava como um meio atacante. Meio atacante. Lá quando eu comecei a dar os primeiros treinos, era campo careca. Então não existia aquela coisa de sair tocando. Você aparecia para receber os caras só balão. Aí quando eu pensava que eu estava chegando na área para esperar o cruzamento, eu já estava voltando porque a bola estava na nossa área. Então foi assim, foi uma dificuldade muito grande. Até que tive a sorte, já no final de novembro para início de dezembro, eu encontrei com um treinador, esse treinador já tinha poucos dias que estava nesse clube, brasileiro, então eu tive a felicidade de conhecê-lo lá nesse clube, e aí começamos a fazer um trabalho onde ele me colocou para jogar de volante, lá se chamava trinco, e eu não. Aí quando ele começou a ver que aquilo ali não era a minha posição, ele tentou fazer com que eu jogasse na meia. Mas aquela dificuldade. E eu já estava começando a pegar o gostinho dali de trás. Por quê? Porque eu já estava começando a jogar um pouquinho mais com a bola no pé. Estava pegando mais a bola. Aí ele começou. Aí ele foi e tirou minha dúvida. E aí, qual que você quer? Eu falei, rapaz, deixa lá atrás. Você virou volante lá? Aí virei volante. Virei volante. É porque se ele gostava da bola, ele tinha que ficar volante, porque no meio ele só ficava olhando para cima. Aí eu virei volante desse clube. Depois no clube seguinte, que foi onde eu e o Capu jogamos junto, eu fui jogar de líbero. Pra mim é surpresa, porque quem viu o Samuel jogar, como ele jogava de meio atacante, pô, imaginava o Samuel de volante. Mas depois o resto eu só joguei de líbero. Mas se adapta. Não joguei mais de volante, fui jogar de líbero. Pois é, mais atrás ainda, né? Mais atrás dele, que ali era uma coisa que já falei, pô, já tô parando. Já tô parando, mas tem que olha só, marcar. Porque campo pelado, você não tem muita coisa de estar jogando com bola no pé. Não, mas já se matou uma coisa. Vai fazer essa transformação que ele fez, tem que ter muita qualidade técnica. Se não tiver qualidade para fazer a transformação, mas é aí, Pedrinho, que você, que a gente conheceu quando nós conhecemos, não podia imaginar que você fosse jogar de livre. E eu tive eu tive essa dificuldade, talvez foi também já no final de carreira, foi onde que eu, já em 95, no Vitória, quando eu retornei, eu vi que falei, não, já estou com dificuldade para jogar, já estou chegando no final da carreira, aí parei. Porque eu ia precisar de tempo
para readaptar, né? a posição de meia esquerda. E ali a idade já não estava já ajudando. Então, mas o que eu, nesse aprendizado que eu tive, quando eu estou trabalhando como treinador, tem alguns atletas que eu vejo que dá para você tirar dele isso aí. Agora, depende muito do atleta querer, entendeu? Por assim, olha, eu jogo de atacante, mas também posso jogar aqui porque eu vou render. E é só o cara se dedicar. Ouvir, né? Oi? Querer ouvir, né? Não, você está falando uma coisa interessante agora, esse gesto que chegou para o Flamengo. Sim. Ele falou que ele se adaptou totalmente. Ele jogava mais aberto, quase como um meio atacante mesmo, hoje está jogando de volante. Ele foi na Roma, que jogou muito cedo na Roma. Lá na Roma o treinador falou, aqui não tem só isso não, vai ter que se adaptar às outras posições. Porque infelizmente a gente sabe que o que atrapalha muito na formação, já o profissional já é um pouco mais difícil, mas no início, quando você está ali iniciando, que você quer tirar do garoto ou do atleta um pouco mais, né, de que ele possa desenvolver numa outra posição, o que atrapalha são as opiniões de empresário, a opinião às vezes de um pai. Não faz isso não porque ele quer te atrapalhar, quer te secar. Isso é ruim pra caramba. A influência dos pais, né, em determinadas situações acaba prejudicando o cara. Por exemplo, nós como jogadores, por exemplo, meu pai, acho que ele nunca foi me ver. Seu pai também, não, papai eu não enchia o céu. Quando comecei a jogar, meu já tinha falecido. Isso aí, cara, são situações, não adianta o cara ficar falando na tua orelha isso aí, viu? Então hoje você vê muito mais isso do que antigamente. Antigamente era uma coisa mais. Pois hoje não, hoje como o futebol ele tá uma profissão rentável, né? Muito rentável, então as pessoas estão confundindo o futebol com só dinheiro. E por isso que muitos treinadores às vezes não conseguem fazer esse tipo de trabalho. E esse tipo de trabalho aí já começa lá de baixo. Aqui, você foi bem recebido lá no Portugal, no grupo de jogadores? Ou teve também que se adaptar? Porque, para sorte, na época, existia ainda, em Portugal, existia ainda a facilidade do brasileiro adquirir a dupla cidadania. Eu não consegui, porque como eu tive dificuldade de arrumar um primeiro clube para assinar contrato, que só fui lá para dezembro, e já no final de 88 já estava começando a se criar entre os países europeus a ideia da unificação. Então, para o ano seguinte, 89, já estavam pensando aonde quem não tinha tal cidadania já era considerado estrangeiro. Então eu já entrei, no ano seguinte eu já entrei nesse meio de jogador estrangeiro. Mas assim, fui. Porque é o que nós comentamos agora há pouco. Se você, para sorte, se você tem um grupo, você percebe que você está ali buscando seu espaço, você não vai sacanear, você não vai fazer fofoquinha, trairagem. Os caras te respeitam, né? A gente sabe como é que é. Quando a gente vê que alguém tá de sacanagem, a gente faz logo o quê? Dá logo um empurrão pra você. Você não vem querer minar o nosso grupo, não. Samuel, qual foi o treinador assim, cara, ou os treinadores que você teve, que você assim, diz, não, esse cara, ele realmente é bom, ele me ajudou muito, ele me ajudou. No início o Carlos Pedro, não tem nem que dizer o contrário. O Carlos Pedro, quem passou naquela fase ali de base pelas mãos do Carlos Pedro foi... Eu tive a oportunidade de jogar com ele. Nossa Senhora. Profissionalmente... Eu treinava contra vocês. Eu treinava contra vocês, era moleque. Profissionalmente... Era educador, né? Não, o que era importante... Ele via muito futebol. Ele veio de Portugal, o negócio dele era futebol, o negócio dele não era... O que era importante do Carlos Pedro é que ele tinha essa visão, que já tinha jogado fora, né? Então, ele dava a você a liberdade de que, quantas e quantas vezes, às vezes, 10 horas da manhã, acabava de tomar um café, só ia entrar na tarde, aí ia dar uma voltinha lá no centro da cidade, você passava lá no escritório dele. Ele te recebia, sabe? Isso aí,
E tem essa, ele largava de atender para ficar batendo papo com você. Às vezes chegava ali, então uma coisa assim, que te deixava à vontade, ao mesmo tempo te dava, assim, você se sentia na obrigação de ir na hora do treino, Sim. né? Então o Carlos Pedro nessa fase foi um cara sensacional. E profissionalmente, na área profissional, com quem eu mais assim joguei